Você tem disciplina para ser aprovado? Eu sou Carlos Cesari, eu ajudo concurseiros a conquistarem a sua aprovação por meio de um método estruturado. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui seu like, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Sobre disciplina. Primeira coisa, o que a gente precisa ter em mente é definir disciplina. O que é ter disciplina para estudar? Disciplina, de uma maneira simples, é a gente fazer o que tem que ser feito. Realizar as ações que nós planejamos que seriam feitas sem procrastinar, sem desistir. Disciplina é você ter consistência nas suas ações. Por exemplo, uma pessoa que é disciplinada para estudar é aquela pessoa que consegue estudar todos os dias. E você consegue estudar todos os dias? Você consegue ter consistência nos seus estudos? Muitas pessoas têm dificuldade em estudar realmente todos os dias. E muitas delas acham que a disciplina é um dom. Ah, essa pessoa já nasceu disciplinada, ela já desde pequenininha, ela é focada, para ela é super fácil acordar de manhã, estudar, ou estudar todas as noites. Não é bem assim. A disciplina é uma habilidade que você pode e deve construir, principalmente se você está aí querendo ser aprovado em um concurso público. Muita gente confunde disciplina com motivação. A motivação é algo emocional. A disciplina é algo comportamental. A motivação, como eu disse aqui, sendo emocional, ela em um dia pode estar mais intensa, mais forte, em outro dia menos. Ou seja, em um determinado dia você vai acordar motivado, querendo estudar, com vontade de sentar ali e realmente ler os conteúdos, revisar. Há dias que você vai estar motivado para isso. E nesses dias que você está motivado, estudar é muito mais fácil, porque você está emocionalmente disposto a fazer isso. Mas tudo que é emocional é algo instável. Nem todo dia você acorda emocionalmente bem. Então, depender da motivação para estudar não é um bom negócio. Então, qual é a saída? A saída é você construir disciplina. Como eu disse aqui, disciplina é comportamental. Você consegue mudar o seu comportamento. Você consegue construir disciplina. A motivação, ela é excelente para começar projetos, começar processos. Muita gente se empolga na hora de prestar concurso. Então vê lá, por exemplo, um edital. Ah, não, eu vou prestar esse edital porque viu lá o salário, viu lá o cargo e se empolga, faz a inscrição ou já começa a estudar. A motivação ela é ótima para você começar um projeto de estudo. Só que ela não é suficiente para você manter esse projeto. Se você depender só da motivação, você vai ficar uma pessoa boa em começar projetos. Quantos concurseiros se empolgam e começam a estudar e depois param? Como eu disse aqui, a motivação deve ser o combustível principal para você utilizar se você está querendo ser aprovado em um concurso público. Se você fizer isso, você vai ser como aquelas pessoas que começam facilmente projetos, mas não prosseguem nenhum. Quanta gente que já prestou vários concursos, já começou a estudar e desistiu no meio do caminho? É muito provável que elas ficaram baseadas em apenas motivação e não construíram a disciplina. Por que é importante você ter em mente que a disciplina é algo primordial na sua preparação para concursos públicos? Tem gente que acha que o importante é você ter o conteúdo específico daquele concurso. Elas se satisfazem só de ter comprado, por exemplo, um cursinho que tem toda a matéria do edital, toda a matéria específica, o conteúdo detalhado de tudo que vai cair naquela prova, de um determinado cargo, por exemplo. Essas pessoas acham que isso é suficiente, mas não é. É nesse ponto que entra a disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue manter esse processo de estudo por muito tempo. E todas as pessoas que foram aprovadas, elas passaram por um processo de médio e longo prazo. A preparação para uma prova de concurso público, principalmente se você quer ter uma boa performance nessa prova e quer ter chances de ser aprovado, é um processo de médio ou longo prazo. E ninguém sustenta um processo de médio e longo prazo sem ter disciplina.
Qualquer atividade que você precise manter por meses ou anos, só com motivação você não consegue. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, ela precisa, durante meses ou anos, melhorar sua alimentação, fazer atividade física. E quantas pessoas que começam empolgadas uma reeducação alimentar, um programa de atividade física e desistem? Essas pessoas não conseguem os resultados que elas desejam. Então entenda aqui que se você quer entrar numa preparação para uma prova de concurso público com chances reais de ser aprovado, você precisa entender que você está entrando num processo, num jogo de médio e longo prazo. E você não consegue jogar esse jogo se você não construir disciplina. Existe algo que eu já disse aqui em outros vídeos, que é a curva do esquecimento. Ou seja, quanto mais o tempo passa, menos você se lembra de um determinado conteúdo que você estudou. Quando você não tem disciplina para estudar, por exemplo, todos os dias, você não consegue fazer as revisões necessárias para você manter esse conteúdo na sua mente. Logo, os efeitos da curva do esquecimento vão ser muito fortes em você. E a consequência disso é chegar na hora da prova e não lembrar do que você estudou. Simples assim. E é por isso que quando você consegue estudar todos os dias, você tem mais retenção de conteúdo. Eu sempre gosto de trazer aqui essa visão mais global da preparação para uma prova de concurso público. Porque há pessoas que ainda acham que é só estudar, é só ter o conteúdo específico, é só gastar determinadas horas do dia estudando que isso vai resolver. Não vai. Existem outros fatores envolvidos se você quer realmente ter um bom rendimento na hora da prova. E um desses fatores é a construção da disciplina. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em construir um hábito, em ajustar o seu comportamento, é bem provável que você tenha sérias dificuldades na preparação para uma prova de concurso público. Ah, então beleza. Já entendi que é importante termos disciplina para estudar. Beleza, mas como é que eu faço isso na prática? Nesse ponto, eu também gosto de fazer uma analogia com as pessoas que querem melhorar o corpo, querem emagrecer. É muito comum a gente ver pessoas que estão acima do peso e entram num programa de atividade física ou de reeducação alimentar muito empolgado. Imagina, a pessoa nunca fez atividade física e ela já começa, não, agora eu vou treinar 2 vezes por dia, eu não vou comer mais açúcar, não vou comer mais gordura, não vou comer mais isso, mais aquilo. Veja, ela está fazendo uma mudança radical no dia a dia dela. E isso é muito difícil de dar certo, é muito difícil de ser sustentável. É por isso que a gente vê tantas pessoas desistindo das dietas, dos programas de atividade física, porque eles não têm uma metodologia, não têm uma estratégia para começar a mudar o seu comportamento. E com relação aos estudos é a mesma coisa. Então, se você quer começar a desenvolver a disciplina para estudar, comece pequeno. Não crie uma rotina muito diferente da qual você tem hoje. Não queira resolver tudo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, querer compensar o tempo perdido com muitas horas de estudo diárias. Não. É melhor você estudar um pouco todos os dias do que fazer maratonas de 10, 12 horas num fim de semana. É preferível que você estude meia hora todos os dias do que você estudar 10 horas num sábado. Para isso acontecer, você precisa ter um planejamento da sua rotina. Reservar ali na sua agenda semanal o horário específico em que você vai estudar. Não importa no início o quanto você vai estudar, mas você precisa reservar todos os dias um tempo. Outra coisa muito importante é seu ambiente de estudo, o local em que você vai sentar e acessar o conteúdo. Esse ambiente, ele tem que estar livre de distrações, de ruídos. Procure sempre estudar no mesmo lugar, não importa se seja num quarto, seja no escritório, seja na mesa da cozinha, mas sempre no mesmo lugar. E também procure, naquele momento que você vai estudar, naquele horário que você reservou na sua agenda, tomar providências para que você esteja ali sossegado. Se há pessoas que moram com você, explique para elas a necessidade de você estudar, a necessidade de ter silêncio naquele momento para você se concentrar. E qual seria o melhor horário para estudar? O melhor horário é aquele que você consegue manter na sua rotina. Para todos os concursos que eu estudei e consegui ser aprovado, eu gostava de estudar na parte da manhã.
Eu preferi acordar 1 hora e meia mais cedo e estudar naquele momento ali entre, sei lá, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, até umas 6h30 da manhã, por 2 motivos. Primeiro, porque minha cabeça estava mais exposta, o cérebro estava ali mais fresco, eu absorvia melhor o conteúdo. E o segundo motivo é que era um horário silencioso. Poucas pessoas estavam acordadas, havia poucas distrações para me atrapalhar. Então veja, muitas vezes você está tendo dificuldade para criar disciplina para estudar, para conseguir estudar todos os dias, não por falta de capacidade, é por falta de ter um método, uma estratégia para isso. Existe um livro que se chama O Poder do Hábito. Nesse livro, o autor fala o seguinte, que para você construir um hábito, você precisa de 3 elementos. A deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é como se fosse um gatilho, algo que você faz que sinaliza para sua mente que você vai começar a estudar. Então, quando eu estudava, eu colocava o despertador para tocar às 5 horas da manhã, levantava sempre no mesmo horário, sentava sempre no mesmo local e aí começava a estudar. Eu criei um gatilho. E qual era o gatilho? O despertador tocar todo dia no mesmo horário e eu sentar todos os dias no mesmo local. Isso facilitou com que eu criasse o hábito de estudar. Veja, muitas pessoas têm dificuldade em criar disciplina porque não conseguem criar o hábito de estudar. E aí ela fica tentando avançar sem ter o hábito. E isso gasta energia mental. Estudar por si só já consome energia. Agora, se você não tem o hábito de estudar, sua mente gasta mais energia ainda, antes do estudo. Porque você tem que pensar, onde eu vou estudar, que horas que eu vou estudar, o que eu vou estudar. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então, tudo que ele pode, ele transforma em hábito. E tudo que vira hábito, ele fica automatizado no nosso comportamento. Imagine se toda vez que você vai amarrar o cordão do seu sapato, você tivesse que pensar. Agora eu coloco o cadarço para cá. Agora eu dou a volta para cá. Agora eu coloco ali. Outro exemplo. Imagine se toda vez que você fosse escovar o dente, você tivesse que pensar. Bom, agora eu preciso escovar esse dente aqui. Agora eu preciso escovar em forma de círculo. Agora eu preciso escovar de cima para baixo, de baixo para cima. O quanto de energia mental você ia gastar toda vez que você estivesse escovando o dente. É por isso que o nosso cérebro automatiza essas atividades, essas ações que você faz todos os dias, que você faz muitas vezes. Você não pensa mais para escovar o dente. Você não pensa mais para amarrar o cordão do sapato. Você sabe que tem que amarrar o cordão do sapato, você começa e você nem percebe quando termina. Escovar o dente é a mesma coisa, tomar banho é a mesma coisa. Você inicia a atividade e ela automaticamente termina. Você consegue tomar banho pensando em uma coisa, consegue escovar o dente pensando em outras coisas. Por quê? Porque está automatizado. O seu cérebro não gasta energia para você escovar o dente. Dirigir é outro exemplo. Depois que você automatizou o ato de dirigir, você pode cantar, você pode pensar, você pode fazer muitas coisas enquanto você dirige, porque o seu corpo já automatizou aquelas ações. E é isso que você precisa fazer quando vai estudar. Você não precisa pensar mais para estudar. Você sabe que todo dia, naquele mesmo horário, naquele mesmo local, você vai sentar e estudar. Vai virar parte da sua rotina. Do mesmo jeito que escovar o dente, que tomar banho, que comer. É só dessa forma, incorporando o hábito de estudar no seu dia a dia, tornando esse hábito automático, é que você consegue manter a disciplina, manter a consistência e fazer com que isso gere resultados nos seus estudos e, consequentemente, traga aprovação na prova do concurso. Então perceba que não adianta você ter um bom conteúdo se você não tiver disciplina para passar por um processo de médio e longo prazo. Esse cursinho que você comprou, ou esse conteúdo que você pegou da internet, não vão ser transferidos para dentro da sua mente por osmose, por telepatia. Não vai. Você precisa passar por um processo consistente de estudo diário por meses ou até por anos. Mas esse processo não precisa ser sofrido. Quando você aprende a criar o hábito de estudar, aquele pouquinho por dia, aquele tijolinho que você vai colocando todos os dias no seu estudo, na construção do seu estudo, vai fazer com que você chegue lá na frente e seja aprovado. Mas você precisa criar uma estratégia para construir essa disciplina em você. Ela não vai cair do céu.
Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para mim. Até o próximo vídeo.